Saudações de paz a todos. Amém. Amém, irmãos? Eu quero, em primeiro lugar, tributar a Deus toda a minha gratidão. Louvar ao Senhor por todos os seus benefícios. Agradecer a Deus pela oportunidade de ser uma ferramenta, um instrumento, para uma vez mais transmitir a santa e poderosa palavra de Deus. Com essas palavras, eu quero, antes de fazer a leitura, expressar a minha gratidão ao pastor Irineu. Muito obrigado pela honra de retornar a esta casa. Digo retornar porque em 2011 eu estive pregando aqui nesta congregação, nesta igreja. Eu era muito mais bonito, mais jovem e mais magro. Mas como a Bíblia diz, os que confiam no Senhor engordarão, nós estamos na promessa. Amém, irmãos? Deus abençoe todos os pastores, obreiros. Louvar a Deus pela vida do presbítero Rafael, que foi a ponte, o canal para retornar a esta casa. Ao presbítero Vitinho, Deus abençoe, meu amigo, meu irmão. Eu vi o Vitinho crescer, não foi muita coisa não, mas cresceu. É brincadeira, amém, irmãos? Sou lá de Londrina, Pé Vermelho, do Paraná, né? O pastor Irineu disse que minha terra, então contemporâneo, eu estou em casa. Amém, irmãos? Amém. Diga para alguém que está do teu lado, você veio ouvir a voz de Deus? Então diga para ele, Deus vai falar conosco por intermédio de sua palavra. Amém? Livro do Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 1 a seguir. Livro das Revelações, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Amém, irmãos? Amém. Estou feliz de retornar aqui. Me lembro da noite que eu estive pregando aqui e veio a minha memória. Naquela noite eu preguei Apocalipse, capítulo de número 5. E eu tinha prometido ao pastor, que eu acho que era o pastor Carlinhos, que se eu retornasse aqui, eu iria pregar o capítulo 4. E aí, eu vindo de lá para cá, quando eu me assentei aqui, o Espírito Santo me trouxe a memória e me disse, cumpre a tua palavra. Você disse que iria pregar Apocalipse. Os anos se passaram, mas a palavra de um homem de Deus não pode cair. Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois destas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Diga para alguém que está ao teu lado, uma porta aberta no céu. E uma voz semelhante a uma trombeta, que ouvira falar comigo, disse-me, suba aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente estava no Espírito, e algumas traduções diz arrebatado em Espírito, e diante de mim havia um trono no céu,
e nele se achava-se assentado alguém. Diga, tem alguém no trono. Aquele que estava sentado brilhava como diamantes e rubis, o arco celeste parecendo a uma esmeralda circuncidava o trono. Ao redor do trono estavam 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos com roupas brancas, e usavam coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. Se assente dando glória a Deus. Amados, o livro das revelações, o livro do Apocalipse. O termo Apocalipse, no seu contexto original, significa tirar o véu. Isso traz a ideia do que o nosso Cristo fez na sua morte, em sua crucificação. A Bíblia diz que quando Jesus se entregou na cruz, após a sua morte, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A Bíblia nos mostra que esse livro é um livro diferente de todos os outros livros da Bíblia. Diferente porque Apocalipse é o único livro da Bíblia que fala do passado, do presente e do futuro. Eu vou repetir de novo: Apocalipse é o único livro da Bíblia que fala ao mesmo tempo do passado, do presente e do futuro. O livro do Apocalipse é uma revelação de Deus, embora muitos crentes possam citar que Apocalipse é uma revelação de João, não é verdade. O capítulo 1 se inicia dizendo revelação de Deus, entregue ao seu anjo e escrita pelo seu servo João. Quem revelou foi Deus, quem entregou foi o anjo, quem escreveu foi o apóstolo João. A revelação não é de João, porque se fosse de João, seria revelação humana. E toda revelação que parte do homem como princípio está sujeita ao erro. Então Apocalipse é a revelação de Deus escrita por João. Diga para alguém que está do teu lado: quem revelou foi Deus. E tudo que Deus revela se cumpre. Eu vou repetir de novo: se a revelação é de Deus, passe o tempo que passar, ela se cumprirá. Passe os anos que passarem, ela há de se cumprir. Apocalipse foi escrito em dias de perseguição. Eu vou repetir: Apocalipse foi escrito em dias de perseguição, quando o Império Romano colocou como rei, como imperador, um homem chamado Domiciano. A Bíblia nos faz entender que este imperador começou a perseguir a igreja, assim como no ano 64 até o ano 86, pelo imperador Nero, que mandou matar e prender muitos que levavam e proclamavam o Evangelho, o reino de Deus. Foi nesse período que este imperador, no ano 90 depois de Cristo,
Ele mesmo se declara Deus de toda a terra. Ele faz uma declaração, assina um decreto e diz: a partir de hoje ninguém vai adorar outro Deus a não ser a mim. Ninguém vai se prostrar diante de qualquer divindade a não ser diante de mim. E foi nesse período que os crentes foram chamados de ateu. Escute o que eu vou dizer. A primeira expressão da palavra ateu no primeiro século depois de Cristo foi dada por causa dos crentes que não se encurvaram diante do imperador, crente que não passou a adorar ao imperador Domiciano, por não prestar culto àquele homem, por não servir e até mesmo crer que aquele homem era uma divindade, foram considerados ateus. É bem verdade que depois do quinto século, a expressão ateu passou a ser dada para aquele que não crer em Deus, como nós hoje sabemos. Mas os crentes do primeiro século eram chamados de ateu. Foi por esse motivo que o apóstolo João, com a idade de 92 anos, foi levado à ilha de Patmos, por não se prostrar diante do imperador, por não servir ao imperador, por não adorar aquele homem. Foi lançado em um tacho de azeite e Deus o livrando, foi o conduzido, levado prisioneiro à ilha de Patmos, uma ilha cercada pelo mar Egeu. Mas o capítulo 1 diz que aos 92 anos de idade, João está na ilha de Patmos. E mesmo estando na ilha de Patmos, João, como prisioneiro, começa a invocar ao Senhor. Diz a Bíblia que ele busca ao Senhor no dia de sábado, num dia como esse. Ele está em oração. E o desejo de João é encorajar os crentes que estavam sendo perseguidos. O desejo de João era encorajar os crentes que estavam morrendo por amor a Cristo, aqueles que estavam sendo arrastados por cavalos nas ruas de Alexandria, no Egito, aqueles que estavam morrendo, sendo entregues aos leões para serem devorados, aqueles que estavam sendo queimados em praça pública como tochas humanas. Então João, antes de receber qualquer revelação, ele escreve um versículo, ele escreve uma frase dentro do livro do Apocalipse, e essa frase, esse verso da Bíblia, era um encorajamento para que aqueles que estavam vivendo em perseguição não abandonassem a fé, não desistissem do Evangelho. É por isso que no capítulo 1, verso 9, João vai dizer em Apocalipse: eu, João, irmão vosso e também vosso companheiro em toda a vossa aflição. O que João estava dizendo é: a aflição é verdade, a aflição é iminente, a aflição, a luta e a perseguição está diante de nós, mas saiba que nesta aflição você nunca estará sozinho. Saiba que nesta perseguição você nunca estará sozinha. Diga para alguém que está do teu lado: você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinha, minha irmã. Foi Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias. Eu estou convosco em janeiro, eu estou convosco em fevereiro, em março eu também não te deixo, em abril eu não te esqueço, eu não te abandono, não, de jeito nenhum. Em maio eu vou estar contigo, em junho, em julho, em agosto, em setembro, outubro, novembro, dezembro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, exaltado ou humilhado, por cima ou por baixo, no começo da vida ou no final dela, eu não te abandono. Eis que estou convosco
todos os dias até a consumação do século. Só quem crê que não está sozinho, levante a tua mão, abre a tua boca e dá uma largada de glória a Deus. Você nunca estará só. Foi lido aqui nesta noite: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Olhando para alguém que está do teu lado, diga: você achou que estava sozinha? Você achou que estava sozinha? Você anda com alguém que nunca te abandona. Você mora com alguém que nunca te deixa. Eu sinto a presença dele aqui. Quem pode sentir? Alabar, Churimicanda, Arabaia. João está orando no dia de sábado. Ele é arrebatado em espírito. E é interessante que a revelação começa a partir do momento que ele é levado em espírito. É levado no espírito. E a primeira visão da revelação é que ele vai contemplar Cristo como verdadeiramente Ele é. Eu vou repetir de novo: a visão que ele vai ter é uma visão celestial, é uma visão do Cristo como verdadeiramente Ele é. Pastor Ederson, como Jesus é. Na visão de João ele diz: agora Ele é, porque Ele tem sobre a sua cabeça uma coroa de ouro com muitos diademas. Agora Ele é diferente porque os seus cabelos são brancos como a lã branca. Agora os seus olhos não é como de um cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Os seus olhos agora é como chamas de fogo. A sua boca é diferente porque agora da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Agora ele não está vestido como um galileu, mas está vestido como um sumo sacerdote, com vestes brancas até a altura do tornozelo, e na altura do seu peito tem um cinturão de ouro. E João disse: quando eu olhei para o cinturão, estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou repetir de novo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele disse: eu caí de joelhos, olhei para os seus pés, era como um latão reluzente polido em fornalha. Então eu disse: irei perecer, mas ele veio e me tocou no ombro e me disse: João, não temas, porque eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. João, na verdade eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Estou vivo para todo sempre. Estou vivo para todo sempre. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não saí do Paraná, eu não prego o Evangelho há aproximadamente 20 anos para proclamar o Cristo morto. A razão de eu estar aqui nesta cidade, a razão de eu deixar o meu pai que está enfermo, a minha mãe, e sair do Paraná andando pelo Brasil pregando o Evangelho, é porque este Cristo da Bíblia, Ele morreu. Isso é uma verdade, mas a verdade continua dizendo que Ele também ressuscitou, está vivo para todo sempre, e a sua presença pode ser sentida aqui na Assembleia de Deus Madureira. Diga para alguém que está do teu lado: eu vim aqui para adorar o Cristo vivo, eu vim aqui para louvar o Cristo vivo, eu vim aqui para enaltecer o Cristo vivo, eu vim aqui para clamar ao Cristo vivo, eu vim aqui para receber do Cristo vivo, eu vim aqui para me entregar ao Cristo vivo. Quem veio para adorar este Cristo vivo, levante a tua mão e por algum segundo adore a Ele. O nosso Cristo não está crucificado em um crucifixo de madeira, não. O nosso
para alguém que está do teu lado: se Ele está vivo, então adore a Ele. Se Ele está vivo, Ele pode ouvir o teu glória, Ele pode ouvir o teu aleluia, Ele pode ouvir o teu louvor. Se Ele está vivo, Ele está ouvindo as tuas línguas estranhas, Ele está vendo as tuas lágrimas, Ele está vendo a tua prova, Ele está contemplando a tua luta. Então aproveita que Ele vive e levante a mão no céu e manda uma rajada de línguas estranhas para o céu sobre esta noite. Jesus disse: eu estive morto, mas agora estou vivo. Sabe por quê, João? Eu sou o que era. Eu sou o que é, eu sou o que há de vir. Diga para alguém que está do teu lado: Ele é o que era, Ele é o que é, Ele é o que há de vir. É Ele que anda no meio dos castiçados, é Ele que tem na sua destra 7 estrelas. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: é Ele, eu sou o que era. Escute o que eu vou dizer. A Bíblia nos faz entender que quando Jesus se revela no capítulo 1 de Apocalipse, usando esta expressão, dizendo a João: eu sou o que era, Jesus está levando João para a história da humanidade. Eu vou repetir de novo. Quando Jesus se revela a João dizendo: eu sou o que era, Jesus está convidando o apóstolo João a caminhar na história da humanidade. Eu vou explicar o porquê. A expressão eu sou o que era está ligada ao passado. Eu vou repetir: a expressão eu sou o que era está ligado ao passado. E o passado na Bíblia teve um período de duração. O que é chamado de passado na Bíblia, vamos lá, você vai entender. Quando o homem peca no Éden, quando Eva peca no Éden, e ambos são expulsos do Éden, a partir daí nós vamos ter o que chamamos de cronologia. O tempo passa a ser contado. O tempo, Cronos, passa a existir em um calendário humano a partir da queda. A gente não tem como saber quantos anos Adão viveu no Éden antes da queda. Não tem como saber quantos anos Eva viveu no Éden antes da queda. Mas a partir da queda deu início ao tempo do homem. Isso é chamado na Bíblia de passado. Eu vou explicar por quê. Passado porque teve um período de duração de 4.170 anos. Passado porque quando olhamos para a Bíblia, entendemos que esse tempo está relacionado ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, ao tempo da Antiga Aliança do Antigo Testamento. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu vou lhe explicar. Por que Jesus se revela a João dizendo: eu sou o que era? Jesus está dizendo: João, olha para o passado, olha para a Antiga Aliança, olha para a história da humanidade, e você vai perceber que mesmo no passado o meu amor já havia sido revelado. Pastor, não entendi, eu vou explicar. Quando você olha para a Bíblia, em especial para o capítulo 45 do livro do profeta Isaías, o versículo 18, o profeta messiânico abre a boca, tomado pelo Espírito do Eterno, e ele vai dizer: assim diz o Senhor, aquele que fez os céus, aquele que criou a terra, e a terra que ele a criou, não a criou vazia, mas antes a criou para que fosse habitada. Eu vou repetir: Deus não criou a terra vazia, Deus não criou a terra sem forma, Deus criou a terra, pastor, para ser habitada. Então, se Deus criou a terra para ser habitada, tudo que Deus criou foi pensando exatamente nesta pessoa que está aí do teu lado. Dá uma olhada para o teu lado e diga: Deus, quando foi criar todas as coisas, estava pensando em você, estava pensando em mim.
Agora, quando você olha para dentro do Éden, você vai ver que Deus, antes de criar o homem, Deus criou o jardim, Deus plantou o jardim. Está lá no capítulo 2 de Gênesis, no verso 8: e plantou o Senhor Deus no Éden um jardim para colocar o homem que havia criado. Diga para alguém que está do teu lado: esse aqui é o amor de Deus, isso aqui é o amor de Deus. Deus revelando o seu amor. Quem plantou um jardim no Éden não foi Adão, quem plantou um jardim no Éden foi o próprio Deus. Diga para alguém que está do teu lado: sabe por quê? Chacoalha ele para ele acordar. Diga: sabe por quê? Porque o desejo de Deus antes da queda em criar o homem não foi para formar e criar o homem para plantar. Deus criou o homem para colher. A prova bíblica está no texto. Deus chamou Adão depois de criar, de formar, depois de plantar um jardim, disse: olha para as aves do céu, dominai sobre ela. Olha para os peixes no mar, dominai sobre eles. Olhai para as ervas do campo, para as plantas, até para os animais selváticos, dominai sobre a terra, e ela há de te sujeitar. O desejo de Deus era que o homem simplesmente guardasse o jardim. O desejo de Deus era que Adão simplesmente regasse o jardim para colher. Diga para alguém que está do teu lado: antes da queda, Deus criou o homem pensando na colheita, pensando em colher, não pensando em plantar. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado: ajuda eu a pregar nesta noite, por favor. Aponta o dedo de profeta para alguém e diz assim: se Deus criou o homem para colher e não para plantar, entenda que o que Deus planta, geada não mata. O que Deus planta, erva na linha não destrói. O que Deus planta, a inveja não arranca. O que Deus planta, o homem não tira. Eu tenho uma palavra profética: quem veio ouvir, levante a mão. O que Deus plantou até o findar deste ano, falta poucos dias, eu sei, você vai colher. Eu vou repetir: o que Deus plantou para 2022, no teu casamento você vai colher, na tua casa você vai colher, no meio da tua parentela você vai colher, no meio dos teus relacionamentos de amizade você vai colher, a tua igreja vai colher, o teu ministério vai colher, a tua empresa vai colher, a tua área econômica vai colher. Porque o que Deus planta, o diabo não arranca. Quem crê, levante a mão para o alto e recebe essa não era destruir o Éden. O objetivo de Satanás nunca foi destruir o jardim. O objetivo do diabo em levar o homem à queda, ao pecado, era arrancar o homem do lugar que Deus havia colocado. O propósito de Satanás, Vitor, é arrancar alguém do lugar que o próprio Deus o colocou. O pecado veio para tirar o homem da posição que Deus havia colocado. Porque o diabo sabia que no dia que Adão e Eva pecassem, eles tinham que deixar a casa que Deus havia dado a eles. Diga para alguém que está do teu lado: o jardim era a casa. E se tinha uma coisa que causava ciúmes, inveja, que deixava o diabo mais endemoniado do que ele é porque na casa de Adão, na casa de Eva, Deus descia todos os dias. Deus estava lá todos os dias. Coisa boa é ter Jesus na casa. Coisa boa é ter Deus na casa todo dia. É gostoso receber uma visita que a gente ama em casa. Final de ano vem os parentes, vem os amigos, celebração
No dia que Adão e Eva pecou, o diabo do lado de fora dava uma gargalhada, dava risada dizendo: tirei o homem da posição, arranquei o homem do lugar que ele deveria estar. E o pecado tinha força, e o diabo dizia: o pecado é forte para tirar o homem do lugar, o pecado é forte o suficiente para arrancar o homem da posição. Mas o que o diabo não sabia, que maior do que a força do pecado é o poder do sangue. Eu vou repetir: o pecado tinha força para tirar o homem da casa, mas não tinha força para tirar o homem do propósito de Deus. O pecado tinha força para arrancar o homem do Éden, mas não tinha força para tirar dos planos de Deus. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: você nunca saiu do propósito. Lá no teu passado, antes de conhecer a Ele já estava de olho em você, Ele já estava te vendo. Você não estava no lugar que Ele desejava que você estivesse, você não estava na posição que Ele gostaria que você estivesse, mas mesmo não estando, Ele olhava para a tua vida e dizia: o poder do sangue vai te trazer para o lugar, o poder do sangue vai te colocar na posição que eu quero. É por isso que o passado durou 4.170 anos, e o panorâmico bíblico do Antigo Testamento é o homem correndo na frente, é a humanidade caminhando na frente e Deus andando atrás. Pastor, por quê? Porque no Antigo Testamento, no tempo eu sou o que era, Deus levantou reis, Deus levantou príncipes, Deus levantou profetas maiores e profetas menores. Pelo menos 1845 profecias foram profetizadas pelos profetas em toda a história do Antigo Testamento. E neste período o desejo de Deus era alcançar a humanidade, alcançar o homem, porque no dia que Adão saiu do Éden, no dia que Eva deixou o Éden, quem mais sofreu com o pecado foi o próprio Deus, porque Deus sentia falta de estar com o homem. É por isso que quando você olha para a Bíblia e vê alguém invocando ao Senhor no Antigo Testamento, quando você olha para a Bíblia e vê alguém levantando, como Abraão levantou, ainda que seja um altar feito de pedras comuns, não eram pedras preciosas, Deus se alegrava quando o povo louvava, engrandecia, buscava, até a nuvem da glória de Deus parava para manifestar a presença de Deus. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: Deus está sentindo a sua falta, Deus está sentindo saudade. Mas pastor, eu estou na igreja, eu não estou falando disso. Estar na igreja é mais fácil do que estar na presença. Estar na igreja é mais costume do que estar na presença. Deus já está com saudade, sentindo a sua falta das madrugadas de joelho, das lágrimas. Deus está com saudade, sentindo a sua falta de quando você não se desviava das almas aí fora, mas ia de encontro e sempre tinha uma palavra do céu para aqueles que estão presos pelas garras de Satanás. Deus está com saudade. É por isso que a humanidade no Antigo Testamento caminhava na frente, Deus ia andando atrás. E no Antigo Testamento Deus usou todo este período, essas lutas e tribulações, como tempo de preparação. Diga para alguém que está do teu lado: o Antigo Testamento é um tempo de preparação para a humanidade. O Antigo Testamento é Deus preparando o homem, é Deus preparando a mulher. Por isso que Deus usou profetas. Lembra do profeta Amós? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Era um alerta de Deus chamando o povo para o arrependimento. E quando eu olho para o tempo da preparação, eu entendo que Deus estava preparando os homens da terra, pastor Eneu, para se manifestar a eles. Diga para alguém que está do teu lado: Deus primeiro prepara, depois se manifesta. Deus primeiro prepara, depois se manifesta. Diga para alguém que está do teu lado: Deus primeiro prepara, depois se manifesta. Pastor, não entendi, eu vou lhe explicar. Deus não se manifesta
manifesta na vida de quem não está preparado. Deus não se manifesta na vida de quem anda despreparado. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: não basta sonhar, tem que se preparar. Tem gente que diz assim: eu sonho em pregar, mas nunca lê a Bíblia. Tem gente que diz assim: eu sonho tanto em tocar um instrumento, mas nunca se dedicou a nenhum deles, nunca comprou um instrumento, nunca procurou uma aula com um profissional, com alguém que possa ensinar. Tem gente que diz: meu sonho é ser um levita, é cantar, mas nunca comprou um playback, nunca foi no YouTube, pegou o playback e disse: eu vou ensaiar. Diga para alguém que está do teu lado: Deus só se manifesta na vida de quem está preparado. Quer pregar, tem que estudar a Bíblia. Quer louvar, tem que ensaiar. Quer aprender a tocar, tem que se doar, tem que se entregar. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado: mas se nesta noite de ceia você veio preparado, Deus vai se manifestar. Quem está preparado para receber o que o céu quer derramar nesta noite, levanta a sua mão, vai, abre a tua boca e diga: Deus, eu estou preparado, eu estou preparado. Quem está preparado para receber a unção que vai descer? Quem está preparado para receber o milagre que vai, aleluia, se manifestar? Quem está preparado para receber os dons do Espírito Santo? Quem está preparado, abre a boca para ser cheio, abre a boca para ser cheio, vai. Deixa eu ver quem está preparado. Quem está preparado da glória? Quem está preparado da aleluia? Quem está preparado? Abre a boca e não deixa o rei da glória desta noite. Deus se manifesta na vida de quem está preparado. Deus só pode te dar aquilo que você está preparado para receber. Deus só pode te dar aquilo que você está preparado para receber. Eu me lembro no ano de 2013, eu dobrei meu joelho e disse: Deus, eu quero um carro. E como crente é enjoado, pastor, a gente às vezes quer dar até o nome do carro que a gente quer. Porque crente é tudo enjoado, né? Aí eu comecei uma campanha de oração dizendo: Deus, me dá um Corolla. Corolla é carro de pregador, Corolla é carro de pastor. Eu vi os famosos andando de Corolla, né? Mentira. Aleluia. Estou profetizando, filho. Depois de 6 meses eu fui pregar numa cidade do Paraná, o pastor Irineu conhece, Cornélio Procópio. Eu estava numa luta tão grande. Preguei na primeira noite do congresso do Círculo de Oração da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão. Fui para o hotel, dobrei meu joelho, 2 horas da manhã, disse: Deus, eu não vou pregar mais. A luta é grande, não vou pregar, vou ficar só na minha igreja, no último banco. Naquela época eu ainda era diácono. E aquilo me incomodava, aquilo me causava dor. Uma luta que eu estava enfrentando, uma situação difícil familiar. No dia seguinte eu fui pregar, o pastor, depois do culto, me convidou para ir para a casa dele. E eu fui. E de repente, no meio daquele momento de coinonia, de comunhão, na mesa, todo mundo se alimentando, entrou um casal chorando, abraçou o pastor e começou a chorar, e falou algo para o pastor, e o pastor começou a chorar. Abraçou a esposa do pastor, falou algo no ouvido daquela mulher, e ela começou a chorar, e me deu um desespero, e eu me lembrei da oração, e disse: Deus vai me matar. E enviou esse casal de profeta para dizer que ele vai me levar, porque eu não vou pregar, porque eu disse que não quero pregar mais. Aí ele olhou para mim e disse: o que eu tenho para te dizer vai te fazer chorar. Eu falei: pronto, Jesus vai me levar. Ele pode falar. Antes dele falar, a perna já estava tremendo. Ele disse: eu estava indo para Santa Mariana, a 10, 15 quilômetros de Cornélio. Quando a gente chegou na frente de casa, que eu apertei o botão para abrir o portão automático,
Me deu um desespero, comecei a chorar. O Espírito Santo falou comigo, falou com a minha esposa. Um olhou para o outro e disse: Deus está falando comigo. Aí aquele homem, o irmão Luiz, olhou para a esposa e disse: se é a mesma coisa que Deus falou contigo, falou comigo, a gente vai contar até 3 e a gente vai falar junto. Se for, nós vamos ter que cumprir. Aí contou até 3 e o irmão Luiz disse: Deus mandou a gente dar o nosso carro para o pregador. E ela disse a mesma coisa. Espera, irmão. Aí eu comecei a chorar. Não vou morrer, você está dando carro. Agora fica mais fácil para empregar, Jesus. Quando eu saí lá fora, não era um Corolla, era um Uno. Você está rindo, né, irmão? Vocês têm alguma coisa contra o Uno? Mas não é um Uno qualquer, um 2010, irmão, Fire, com o tanque cheio. Eu fui para casa, irmão, dirigindo o carro depois da janta. Feliz, cheguei em casa, abri o portão, a garagem estreita, entrou só a metade do carro, tudo encurvado, irmão. E manobra para cá, manobra para lá, e não tinha jeito. Peguei uma corda, coloquei o portão amarrado, a metade do carro ficou para dentro do quintal, outra metade para fora, em cima da calçada. Aquele portão amarrado, entrei dentro do meu quarto, sozinho. Falei: Deus, eu pedi um Corolla, o Senhor me deu o mundo. Aí Deus falou para mim: eu ainda fui misericordioso, sai do quarto e volta lá fora. Voltei, o Senhor falou: olha para a tua garagem. E o que foi, Senhor? Não está cabendo nenhum Uno. Eu poderia ter te dado um carro menor, um Fiat 147. Eu falei: por que, Senhor? O Senhor está falando isso? Deus falou para mim: quando você pedir alguma coisa para mim, primeiro se prepara o ambiente, prepara o lugar, prepara a tua vida. Como eu posso te dar algo que você não está preparado para receber? Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: Deus usou essas lutas de janeiro, Deus usou essas provas em fevereiro, Deus usou essas perdas em março. Toda a luta que você enfrentou até esse dia, nada mais era do que Deus te preparando para este sábado. Deus estava te preparando na dor, na luta, na prova, porque Ele vai se manifestar. Não, eu vou repetir: Ele vai se manifestar. Levanta a tua mão. O Espírito Santo falou para mim que daqui exatamente 20 segundos, eu estou olhando para o relógio, Ele vai começar a renovar alguns crentes aqui. Ele vai começar a batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai começar a dar dom de língua, dom de profecia, dom de discernimento de Espírito, dom de descer. Oh, meu Deus do céu, eu estou falando e a partir de agora está liberada a unção de Deus. Quem está preparado, pega. Lá atrás já tem gente recebendo. Deus está dizendo: está preparado, recebe. Está preparado, recebe. Recebe aí agora. Vai. Eu vou deixar você no lugar. É tempo
está do teu lado, eu só estou aqui porque Ele não muda. Eu só estou aqui porque Ele não muda. Eu vou repetir de novo, eu só estou aqui nesta noite porque Jesus não muda. Ele é o mesmo de ontem. O escritor aos Hebreus diz: Ele é o mesmo de hoje. Eu vou repetir de novo, o escritor disse: Ele é o mesmo de ontem, mas Ele continua sendo o mesmo. Dá uma olhada para quem está do teu lado e aproveita que Ele é o mesmo de hoje e não deixa para amanhã o que você tem que oferecer para Ele hoje. Diga: se Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, não deixa para dar glória amanhã, não deixa para dar aleluia amanhã. Amanhã a gente não sabe, mas diga para alguém que está do teu lado: se Ele é o mesmo de hoje, adora hoje, exalta hoje, dá lugar para o Espírito Santo hoje, entrega o que Deus mandou você entregar hoje. Aleluia. Escute, eu já estou começando a encerrar. Eu sou o que era, eu sou o que é. Se o passado durou 4.170 anos, o tempo chamado presente está durando até hoje, 2022. E no tempo presente, que foi o tempo da manifestação, Jesus passou pregando e ensinando 3 anos e 6 meses. E o maior propósito dos ensinamentos de Jesus foi levantar a cabeça da humanidade para fazer com que os homens na terra deixassem de olhar para o chão, deixassem de olhar para o abismo, para baixo, e voltassem a olhar para cima. O maior desejo de Cristo é que a igreja nunca perca a visão. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: hoje você sabe para onde olhar. Está difícil, olha para cima. A luta é grande, olha para cima. Não, eu vou repetir, talvez só 2 ou 3 entenderam. A tribulação está grande, volta a olhar para cima. Volta a olhar para o alto. Mas como salmista no tempo da perseguição, Davi disse no Salmo 121: Terrini, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Não vai vir dos montes, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É por isso que em 3 anos e 6 meses que Jesus passou pregando sobre a terra, Ele falou mais do céu do que do inferno. Porque o propósito de Deus sempre foi salvar o homem para o conduzir para os céus. Diga para alguém que está do teu lado: o céu é para quem quer, e o inferno é para quem não quer. Como assim, pastor? Tem um monte de gente que não quer ir para o inferno, mas vai. E por que o céu é para quem quer? Quem quer Jesus, quem quer o Espírito Santo, quem quer o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, quem quer a palavra, quem quer o arrependimento, quem quer a regeneração, a libertação, quem quer uma vida de santidade, santificação. Então o céu é para quem quer, mas o inferno para quem não quer. E quando Jesus prega sobre o céu, Ele fala da sua segunda vinda. E Ele vai dar alguns sinais. Eu tenho 10 minutos para terminar, e eu quero enfatizar isto. Um dos maiores sinais que antecede a vinda do Mashiach, do Messias, de Cristo, está lá em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Tem gente que acha que o maior sinal da vinda de Jesus é a guerra, é a fome. Há alguém que pensa, Jesus está voltando porque a peste veio sobre a terra. Mas uma das evidências da vinda do Cordeiro é o amor se esfriará. E a falta de amor levará muitos a se afastar, a se apostatar da fé. É por isso que o Novo Testamento enfatiza dizendo: quando o Filho do Homem vier na nuvem da sua glória com os seus milhares, por acaso achará fé na terra? Diga para alguém que está do teu lado: a maior evidência da volta de Cristo é a falta do amor. Eu vou dizer aqui uma coisa que talvez você nunca ouviu, mas você conhece um crente salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você conhece um crente que tem o nome escrito no livro da vida, devido aos frutos do Espírito Santo que habita nele. E o princípio de todo fruto é o amor. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: ame mais. Ame mais o seu marido. Ame mais a sua esposa. Manifeste mais amor pelos teus filhos. Manifesta mais amor pela tua parentela. Ame mais os teus amigos. Ame mais os teus irmãos em Cristo Jesus. Ame mais o teu pastor, a tua igreja. Ame mais os obreiros, os levitas. Ame mais o grupo de jovens. Ame mais. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: é nisso que se resume o reino. O reino de Deus é resumido no amor. Pastor, por que o senhor sabe que Jesus está voltando? Porque o amor está se esfriando. Ame mais. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga para alguém que está do lado: esse será? Esse será? Marcos diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será? Jesus nunca disse: quem crer e for batizado será crente. Será salvo. Diga para alguém que está do teu lado: a gente vive no meio de uma geração de crentes e de salvos. Qual parte desse grupo você faz? Diga: você faz parte do grupo só dos crentes ou do grupo dos salvos? Porque crente usa gravata, mas muitas das vezes não é salvo. Crente muitas das vezes canta, mas não é salvo. Tem crente que vai até para a igreja no pé do mundo, mas não é salvo. Salvo é aquele que tem o nome escrito no livro da vida. No livro de Atos capítulo 2 diz que naquele dia todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem salvo aqui? Se tem salvo, levanta. Só os salvos. Só quem é salvo, levante a mão, abra a tua boca, adore a Ele. O céu é para quem é salvo. O céu é para quem já alcançou em Cristo Jesus a sua remissão e aguarda a sua redenção, porque foi salvo em Cristo Jesus. Seja salvo. Eu vou encerrar. Jesus disse: eu sou o que era, eu sou o que é. E no tempo presente ele usou vários apóstolos. Um deles foi o apóstolo João, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo de número 15. Depois no verso 18, no verso 15 ele diz assim: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No verso 18 ele diz: filhinhos, é já a última. Sabe o que eu amo? Quando Paulo diz em Romanos capítulo 13, verso 11, ele diz assim: e digo isto conhecendo o tempo,
que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Diga para alguém que está do teu lado: Ele é o que há de vir também. Ele é o que há de vir também. E Jesus está voltando. Diga para alguém que está do teu lado: e não é a Rede Globo que está anunciando, não. Jesus está voltando e não é a revista Veja que vai falar, não. Jesus está voltando e a trombeta vai tocar. E é por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 4: depois dessas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu. Diga para alguém que está do teu lado: depois de todas essas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu. Diga para alguém que está do teu lado: quando todas as portas da terra se fecharem, é só você olhar para o céu. Sempre haverá uma porta aberta no céu. Eu vou repetir de novo: quando todas as portas da terra se fecharem, olha para o céu. Lá haverá uma porta aberta. Desculpa dizer, mas daqui para frente as portas só vão se fechar. Eu não vim aqui para falar que as portas vão se abrir. Eu vim aqui para te dizer: as portas vão se fechar, mas haverá uma porta aberta no céu para a tua vida. Haverá uma porta aberta no céu para a tua casa, para a tua família. A porta do céu não será fechada. A porta do céu vai continuar aberta até o dia da vinda do Senhor. Se coloque de pé no nome de Jesus. Depois dessas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu. E uma voz de trombeta que me disse: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu vou encerrar, mas eu preciso dizer algo em 2 minutos. João é levado diante da sala do trono. E quando ele chega lá, que ele passa pela porta, é a Bíblia que diz, ele disse: havia um trono e havia alguém assentado no trono. Diga para alguém que está do teu lado: aquele que está sentado no trono, ele ainda governa. Ele tem o controle de todas as coisas. Diga para esse irmão que está do teu lado: talvez ele está terminando 2022 triste. Diga para ele: talvez algumas coisas saíram do teu controle, mas aquele que está no trono tem o controle de todas as coisas. Não saiu do controle de Deus. Ele vai dizer: aquele que estava no trono tinha aparência, semelhança a diamantes, a rubis, e havia um arco celeste ao redor do trono. E o aspecto do arco era como de esmeralda. Ele diz: e do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e 7 lâmpadas de fogo ardiam diante do trono, aos quais são 7 Espíritos de Deus. Pastor, o que é isso? Eu vou terminar explicando. O capítulo 4 diz que ao redor do trono tinham 24 tronos, e neles 24 anciões, com coroas de ouro sobre a sua cabeça. E o capítulo 5 de Apocalipse diz que cada ancião não tinha só coroas. Na sua mão esquerda havia uma harpa, e na sua mão direita havia uma taça. O capítulo 5 diz que na mão dos anciões tem uma taça, e essa taça está nas mãos de cada ancião para receber, segundo Apocalipse capítulo 5, a partir do verso de número 6, para receber a oração dos santos.
uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: quando você ora na terra, a taça que está na mão do ancião vai enchendo no céu. Então eu vou repetir de novo: quando você louva na terra, a taça que está nas mãos do ancião vai enchendo no céu. Quando você chora na terra, as taças que estão nas mãos dos 24 anciões vão enchendo no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a taça enche, ela é depositada no trono de Deus. E quando essa taça cheia das orações, como incenso que sobe diante do trono, é depositada diante do trono, a Bíblia diz que o trono de Deus se movimenta a favor de quem encheu a taça. Diga para alguém que está do teu lado: está entendendo? O teu milagre não depende do profeta, depende de você mesmo. Encha a tua taça e o trono se moverá ao teu favor. Encha a tua taça e o trono se moverá a favor da tua causa. Eu quero que você agora levante as duas mãos para o céu. Diga para quem está do teu lado: eu vou fechar os meus olhos e eu vou encher a taça. Porque eu sei que se eu encher a taça, o trono de Deus vai se mover ao meu favor. E eu quero que você comece a orar. A partir de agora, não espere eu começar a orar. Eu quero que você ore. Eu quero que você clame. Eu quero que você o adore. Quando você começar a encher a taça, o trono de Deus vai se mover a favor da tua súplica. O trono de Deus vai se mover a favor do teu clamor. O trono de Deus vai se mover a favor da tua causa. Pai, eu preguei a tua palavra. Eu preguei porque o trono se move. A tua palavra nos ensina que o trono se move quando enchemos a nossa taça de clamor, de súplica, de lágrimas, de adoração. Então recebe agora, Pai, a oração daqueles que estão orando. Recebe as lágrimas daqueles que estão chorando. Recebe a adoração daqueles que estão te adorando. Pai, em nome de Jesus, à medida que a taça vai se enchendo, que o teu trono começa a se mover nesta noite em Gavião Peixoto, e que a tua glória possa começar a encher este coração a partir de agora. Urabacanto, urabaia, elevacanto, urabaia, elevascicando, urabaia, urabacanto, urabaia. Eu sinto que o céu se abriu e a glória de Deus está descendo a favor daquele que está enchendo a taça. Enche a tua taça com glória, enche a tua taça com aleluia, enche a tua taça com louvor, enche a tua taça com súplica, enche a tua taça com clamor. Urabacanto, urabaia, uribe de calabaia.